porque agora eu tenho uma incumbência de trazer a minha sogra pela manhã, porque como ela é de idade também, aí sobrou para mim trazê-la aqui, o qual eu faço com muito prazer, porque muitos que são casados, eu vejo aí no mundo, principalmente as pessoas do mundo, eles, quando se ouvem falar de sogra, aí eles querem só coisa ruim. Mas a minha sogra, eu quero dizer para os irmãos, eu considero ela como minha mãe, tá? Porque é uma pessoa maravilhosa, eu tenho muita estima por ela, e o que eu posso fazer para ela, eu faço como fazia para minha mãe. Então, assim, eu quero dizer para os irmãos que estava assim, com saudade em participar dos cultos aqui no domingo à noite. Amém? E nós cantamos aqui, irmãos, um hino, grupo de louvor, cantou um hino maravilhoso aqui, onde os discípulos, eles puderam dizer, que para onde iremos nós, se só o Senhor tem a vida eterna? Amém? Eu gostaria que os irmãos pudessem repetir comigo esta fala nesta noite. Amém? Vamos todos, nós vamos ensaiar primeiro, mas repita com fé, irmãos, porque Deus está neste lugar. Amém? Então vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Como ensaio ficou mais ou menos, ainda não está bom o ensaio. Vamos lá de novo? Vamos lá? 1, 2, 3. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Amém. Agora eu vou contar de 1 até 3 e todos repetirão sem mim. Amém? Eu vou estar ouvindo os irmãos. Tá? 1, 2, 3. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Louvado seja Deus, que maravilha. Amém? Aleluia. Vamos estar fazendo a nossa proclamação de fé, amém? A nossa palavra. Pegue a sua Bíblia, se coloque sobre os seus pés, levante ela o mais alto que você puder. Bom? E vamos fazer essa proclamação. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível semente viva da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor neste momento, no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Quem encontrou? Aleluia. Atos, capítulo 4. Diz assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote.
e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-nos, para que não falem mais nesse nome e a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operava aquele milagre de saúde. Amém? Louvado seja Deus. Amados, antes de nós entrarmos na palavra, nós precisamos fazer alguns comentários da palavra, para que possamos entender o motivo pela qual Pedro e João foram presos naquele dia, quando eles estavam falando lá no templo, onde chegou os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, aqueles que tinham o poder e a lei na mão para poder prendê-los. Nós vimos que o livro de Atos é um livro da continuação da vida humana. Atos é um livro que não tem fechamento. Se você pegar o livro de Atos, capítulo 29, você vai ver que ele não fecha. Só vai fechar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém? Depois você lê Atos capítulo 29. Amém? Os irmãos não esperam, né? Então, irmãos, o livro de Atos, ele começa nos mostrando a ascensão de Jesus, porque depois que Jesus, ele morreu, foi crucificado, no terceiro dia ressuscitou, ele reapareceu em corpo para os seus discípulos e para muitas outras pessoas. E aconteceu que Jesus, ele queria deixar a testemunha viva, testemunhas humanas. Os seus discípulos seriam suas testemunhas. E ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque Jesus estava dizendo para eles: olha, eu cumpri a missão que foi me dada, eu cumpri a ordem que Deus me passou
quando ele se levantou do trono e procurou um homem na face da terra para encontrar alguém que pudesse morrer na cruz do Calvário pela humanidade. E eu não encontrei nenhum homem sequer que pudesse então, sem pecado, sem culpa nenhuma, morrer no lugar da humanidade. E eu tive então que enviar a segunda pessoa da Trindade augusta e divina, que é Jesus Cristo, meu Filho amado, para poder então morrer, para poder cumprir esta missão que era realmente muito especial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. E então aconteceu que Jesus, quando ele foi designado por esta missão, ele sabia que em muitos eventos ele estaria como um homem natural, como um homem humano. Deus estava contemplando, estava com ele, mas Deus estava deixando que Jesus resolvesse a situação para saber se Jesus seria fiel com esta missão. Então é algo muito pesado para o homem, é algo que nos leva a pensar realmente na culpa que nós colocamos no homem santo, que era o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. E Atos, ele entra com essa palavra nos mostrando que Jesus, depois de ressuscitado, ele voltou então para o meio dos seus discípulos, ele reapareceu para algumas outras pessoas, e ele então, no meio dessas pessoas, ele ascendeu-se ao céu. Ele deixou como se nós estivéssemos aqui, e se Jesus Cristo estivesse em corpo, aqui, corpo físico, ele então desse para nós algumas ordens, nos passasse alguns mandamentos, nos lembrasse de alguns ensinamentos pelo qual nós estivermos então com ele, e ele então começasse o momento da sua ascensão e subisse ao céu em corpo de glória. Então seria isso, este evento do livro de Atos, capítulo 1, quando Jesus apareceu, reapareceu, ficou 40 dias, e então ele subiu, ele ascendeu-se ao céu. Mas quando ele estava para ascender-se ao céu, ele disse para os seus discípulos: olha, eis que vou para o Pai e vou vos preparar lugar. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou deixar vocês, nem a humanidade, órfã. Eu vou enviar o Espírito Santo, aleluia, sobre vós, para que vós pudessem então permanecer firmes na palavra, na continuidade do Evangelho. E aconteceu então que veio Atos capítulo 2, aí veio a descida do Espírito Santo, veio o cumprimento da promessa pela qual o nosso Jesus Cristo, que antes de ascender-se, prometeu à humanidade, prometeu aos discípulos que deixaria o Espírito Consolador sobre a vida deles. E então, quando eles estavam reunidos em um momento no templo, adorando ao Senhor, eles estavam em oração, unânimes, eles estavam como a congregação precisa estar. Então houve a manifestação do Espírito Santo de Deus, e a palavra nos mostra que Pedro, ele em um dado momento, quando houve aquela manifestação, ele naquele momento, ele precisou se levantar para muitas pessoas que estavam lá e não estavam entendendo o que estava acontecendo. Muitas pessoas estavam como testemunha de que o Espírito Santo de Deus estava sendo manifesto naquele momento, e eles então começaram a perguntar entre si o que está acontecendo. Será que esses homens estão embriagados? Será que esses homens estão falando outras línguas que nós não entendemos? E às vezes nós entendemos o que eles estão dizendo. Por que então que está acontecendo isso? Será que estão embriagados? Pedro já tinha recebido o Espírito Santo também. Ele levantou e ele fez então um discurso para aquele povo.
ele começou a explicar à congregação, ele começou a explicar àqueles que não sabiam que aconteceria então aquele evento maravilhoso. Ele começou então a dizer: varões galileus, por que está julgando estes homens? Eles não estão embriagados, eles estão sim cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estão recebendo a virtude do Espírito Santo de Deus, e é isso que vocês precisam entender, que eles estão na presença de Deus, estão recebendo o cumprimento da promessa que Jesus Cristo trouxe para nós, e então neste momento o Espírito Santo de Deus está descendo sobre toda a nossa congregação. Então, Atos capítulo 2, veio então esse cumprimento da palavra. E aí entra parte de onde nós vamos entrar na mensagem, quando a palavra de Deus, ela mostra em Atos capítulo 3, que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles ainda não tinham sido usados da maneira que seriam usados pelo Espírito Santo, com autoridade. Eles então, indo para o templo, na hora nona, na hora da oração, era costume deles estarem em oração, porque o próprio Jesus Cristo, com a qual eles andavam, já estavam sempre em momento de oração, e levando eles, ensinando eles a estarem em oração. Aconteceu então que Pedro e João, eles foram ao templo, entraram pela porta chamada Formosa, e quando chegaram, antes de entrar na porta, um coxo, um paralítico, era levado para colocar, era colocado à porta chamada Formosa para pedir esmola, para pedir ajuda, para pedir algo que viesse sustentar a sua vida, porque ele era deficiente, não podia trabalhar. E aí então aconteceu que Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, eles usaram a palavra do Senhor quando em Atos eles receberam o Espírito Santo, e eles lembraram que eles receberam a palavra de Deus quando o Senhor Jesus Cristo disse para eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo já havia descido sobre eles. Eles então saíram para a hora da oração, e quando chegaram à porta do templo, onde chamada Formosa, onde estava aquele mendigo, aquele homem paralítico ali pedindo ajuda, ele então disse para Pedro e João: deem-lhe uma ajuda. Pedro e João pararam e disseram então para aquele homem: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E naquele momento, meu amado, eu quero dizer para você que algo tremendo aconteceu. As juntas daquele homem começou a se formar. Ele se levantou e começou então a andar juntamente com Pedro e João. Entrou para o templo e começou então a estar ali adorando ao Senhor de uma forma maravilhosa, curado, restaurado da sua paralisia, da sua deficiência. Já não tinha mais a deficiência. Então, quando Pedro e João estavam ainda no templo, a fama correu para o meio da cidade. O povo começou a comentar o que tinha acontecido naquele dia, quando Pedro e João chegou à porta do templo chamada Formosa, para então adorar e orar ao Senhor. Eles começaram então a divulgar que Pedro e João haviam curado aquele homem que aproximadamente há uns 35 anos, talvez, ele tinha 40 anos, né? Talvez uns 35 anos ficava ali pedindo. E então eles puderam perceber que eles receberam
a porção do Espírito Santo de Deus, como o próprio Jesus Cristo havia dito para eles. E eu quero dizer para os irmãos que agora nós estamos entrando no livro de Atos, capítulo 4, quando vem a nossa mensagem nessa noite, onde essa narrativa, em que Pedro e João foram presos por fazer um bem, um benefício a um homem que pedia esmola à porta do templo. Pedro e João já eram acostumados a ver aquele homem ali, porque sempre estavam ali presentes naquele lugar, e aquele homem sempre esteve ali. Mas Jesus Cristo estava com eles. Então achavam que não era dever, porque o mestre estava com eles, então deixa o mestre resolver. E aconteceu que não houve a cura daquele homem durante a estada de Cristo. E Pedro e João, eles estavam agora no templo para poder novamente buscar ao Senhor, e estavam então lá dentro do templo agora para poder explicar para a comunidade que estava no local, porque eles iriam perguntar, né? E aí então, quando eles estavam fazendo o discurso, quando eles estavam comentando, quando a comunidade estava vendo aquele homem que era o coxo que ficava à porta do templo pedindo esmola, eles então começaram: este não é aquele que estava à porta, por que agora ele está aqui? Eles ainda estavam tentando entender o que tinha acontecido. E a manifestação do Espírito Santo de Deus, né, ela veio para impulsionar a nós cristãos a continuarmos a nossa permanência diante de Deus. Porque, como nós cantamos aqui, para onde iremos nós, se só tu tens a vida eterna? Nós não temos lugar para ir a não ser em Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ainda fala que ninguém vem ao Pai, ninguém vai até Deus, se não for por e através de Jesus Cristo. E o interessante é que Pedro e João, eles estavam dentro do templo, e chegaram então ali os maiorais, os sacerdotes, para prendê-los, porque eles tinham feito um bem em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a qual aquela comunidade tinha presenciado que os sacerdotes e os escribas tinham pregado na cruz do Calvário, que tinha matado ele, mas eles não viram que Jesus Cristo havia ressuscitado. Eles sabiam, mas fingiram que não viram. No momento em que Jesus Cristo ressuscitou, no momento em que Jesus Cristo ele saiu do túmulo com o seu corpo, ele deixou ali o lençol que estava envolto o seu corpo no local, e tirou aquele lenço da sua cabeça, que envolvia a sua cabeça, e ele deixou num local em que aquele local lá arrumadinho na cabeceira ali significava que ele voltará para buscar a sua igreja, porque ele disse, era o costume daqueles na época, que a maneira pela qual deixava tudo que era envolto ali na sua cabeça, ele deixava arrumadinho no cantinho onde ele tinha colocado a cabeça, significava: eu vou ali e volto. Então a promessa está ainda se cumprindo. E hoje nós estamos vivendo uma época como essa época pela qual a comunidade, a humanidade, então resolveu, não acreditou que
que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e eles então pegaram e mataram a Jesus Cristo. Eles sacrificaram para querer então manter-se na sua posição de homens importantes em Israel. E então, querendo manter a posição, querendo permanecer dessa forma, eles estavam ali. E aconteceu que o ponto principal para aqueles sacerdotes, quando prenderam Pedro e João, como já era tarde, era parte da tarde, não tinha como apresentá-los aos sacerdotes, aos maiorais, e Caifás e Anás também estaria lá. Então deixaram eles presos, e no outro dia foram então para apresentar diante dos maiorais e dos mestres, dos sacerdotes. Eles então apresentaram Pedro e João juntamente com aquele homem pela qual eles tinham operado o milagre através do Espírito Santo de Deus. Porque eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam a promessa, eles receberam o cumprimento da promessa, quando Jesus disse para eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, os sacerdotes, os maiores dos sacerdotes, os escribas, eles tinham que tentar parar os homens que estavam proclamando, que estavam curando, que estavam operando milagres em nome de Jesus, porque eles já haviam matado Jesus, eles acharam que tinham resolvido a questão de Jesus, eles acharam que então, com a morte de Jesus, os seus discípulos dispersariam, os seus discípulos estariam desanimados. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que quando esses homens estavam meio que desanimados, foi onde Jesus Cristo apareceu e disse para eles que eles receberiam o Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela nos mostra que a virtude do Espírito Santo no original, ela se diz que seria dinamis, ou um dinamite, poder em ação, ou poder sendo usado. Olha que interessante dessa palavra, no original dinamis, é como se fosse o dinamite colocado dentro de nós, para então podermos explodir e pregar a palavra do Senhor, porque a nossa função, a nossa ideologia, ela tem que ser pregada, professada, ela tem que ser anunciada para que a população, para que a humanidade ela possa entender que o Espírito Santo é a pessoa que vai convencê-la do pecado, do erro e do mal, e que vai mostrar para ela o caminho que se chama Jesus Cristo, como hoje nós cantamos nesta noite: para onde iremos nós, se só o Senhor tem a vida eterna? E nós podemos entender que Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem falado ao coração da igreja. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. Quando o Senhor, Ele chamou você, quando Ele nos chamou, Ele colocou em nós o Espírito Santo da verdade. Ele colocou esse Espírito Santo Consolador em nossa vida, para que nós pudéssemos continuar sendo testemunha da verdade, sendo testemunho, aleluia, de que Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele apareceu para os seus discípulos, para um outro povo que estava ali, e Ele ascendeu-se aos céus. Os olhos humanos, eles puderam contemplar Jesus Cristo sendo ascendido aos céus, levado ao céu, e ainda puderam receber a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, onde foram colocados dentro deles esse dinamite, para que eles pudessem explodir e pregar a palavra de Deus. E então, como eu quero dizer, o alvo principal daqueles homens, quando levaram Pedro e João, depois daquela noite que eles passaram na prisão, o alvo principal era calar-se Pedro e João,
era fazer com que os discípulos não pregassem a palavra, era fazer com que aqueles homens, eles fossem levados ali aos principais dos sacerdotes, e eles então imporariam e colocariam sobre eles uma ordem, uma lei, uma norma para que eles calassem e não falassem mais do nome de Jesus Cristo e não anunciassem mais os prodígios e realizassem os prodígios sobre o nome de Jesus Cristo, porque para eles já haviam acabado, eles já haviam destruído Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, Ele é Deus, e aqueles homens, Pedro e João, eles puderam ser, aleluia, impactados com o Espírito Santo, eles foram impactados naquele momento, que eles então não temeram a morte, eles não temeram o inimigo, porque sabia que Satanás estava por trás para poder querer os calar. Eles então permaneceram firmes, quando aqueles homens, eles puderam dizer para eles, no versículo 18, eles disseram, e chamando-os disseram, que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Aos olhos humanos, uma autoridade, ela nos deu essa ordem, nós vamos obedecer, aos olhos humanos. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e sabemos que nós professamos a fé em Cristo Jesus, e somos testemunha de que Ele, aleluia, está próximo para buscar os seus escolhidos, nós sabemos que nós precisamos proclamar o Evangelho, nós precisamos anunciar a palavra do Senhor, porque aqueles que vierem a falecer, que passaram por nós, e nós deixamos de falar de Jesus para eles, nós seremos culpados do seu sangue. Então, este Espírito Santo que foi colocado no meio da igreja, no meio do povo de Deus, ele veio para nos impactar, para nos encher de coragem, de ousadia. Como Pedro, ele estava com ousadia, e ele não estava preocupado com quem ele estava falando, ele estava falando com os maiorais daquela época, dos sacerdotes, dos escribas, dos homens, dos mestres dali, daquela região. Ele estava falando com todos eles, com autoridade, que tinha poder para poder dizer: olha, se você não parar de falar, quando eu comentar com você, eu te mato aqui agora. Ele dava ordem para os soldados o matavam. Eles tinham autoridade para isso, mas eles estavam meio temerosos, porque existia uma outra população atrás de Pedro e João, que estavam presentes, que estavam ali para poder então testemunhar o que seria feito de Pedro e João, porque realizaram aquele benefício para aquele homem, e aquele homem também estava presente. Eles queriam então que Pedro e João se calassem, ficassem calados, não falassem mais o nome de Jesus Cristo. E Pedro e João, eles disseram para eles, versículo 19: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós do que a Deus. Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, eles estavam naquele momento respondendo à autoridade maior daquele lugar, respondendo para aqueles que foram responsáveis da condenação de Jesus, respondendo para aqueles que queriam manter a sua posição como sumos sacerdotes, como mestres e doutores da lei. Pedro e João estavam respondendo para eles: olha, vocês então fazem o julgamento, vocês fazem a análise, se eu tenho ou se nós temos que ouvir ou obedecer a Deus, ou ouvir e obedecer a vós, a vocês, porque vocês estão querendo impor para nós que nós viéssemos ficar calados,
que nós vamos proclamar o nome de Jesus, mas nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e nós não podemos ficar com isso para nós não podemos ficar calados, nós temos que anunciar, porque é algo muito bom, a qual nós temos, e precisa ser levado para essa comunidade. Eles precisam experimentar o Espírito Santo. E então, aqueles homens ficaram perturbados, eles ficaram atônitos, porque eles sabiam que Pedro e João estavam respondendo para eles daquele jeito, mas Pedro e João não tinham letra, não tinham conhecimento, não tinham estudo, eram ali pessoas que não tinham o domínio da palavra, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus deu ousadia para Pedro, colocou ousadia em João, e eles responderam para aqueles maiorais, para os sacerdotes, para os escribas e para os mestres lá em Israel. Ele disse para eles: olha, nós não vamos obedecer a sua fala, nós não vamos obedecer a vocês, porque o que importa para nós é que nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus, porque é o que mais nos importa neste lugar. E Pedro e João então ficaram ali, esperando a decisão daqueles homens, e eles tinham esse propósito para fazer com que a população não desse ouvidos à palavra e nem ao nome de Jesus Cristo. Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo de Deus, eles haviam andado com Jesus, eles conheceram Jesus humanamente, e eles permaneceram com Jesus em espírito e em verdade. Eles tinham a experiência de que quando Jesus chegava, em todo lugar que Jesus passava, milagres eram realizados, curas eram feitas, prodígios, sinais e maravilhas aconteciam. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver milagres, prodígios e maravilhas que Jesus operou. Isso apenas um pouco desses milagres e prodígios, porque a própria palavra diz que se fossem para colocar todos os sinais e maravilhas pela qual foram realizados por Jesus, não caberia em todo o papel que nós conhecemos. Então, não foram poucos, foram muitos, em um espaço pequeno de tempo. Mas é interessante você entender que neste mundo que nós vivemos, na atual circunstância, nós estamos num momento de pandemia, nós estamos num momento em que nós temos que colocar alguns apetrechos que nós não somos acostumados, como a máscara. Nós colocamos então alguma coisa, nós temos que obedecer algumas ordens governamentais da OMS, nós temos que obedecer os governos de estado, os prefeitos da cidade, dos municípios, as ordens que nos são impostas. Mas uma coisa interessante nós entendemos: quem esteve na vigília nesta noite, ainda pela manhã, pela madrugada, ouviram a palavra do Senhor, pode entender que o tempo ele passa para todos nós, mas também pode entender que nada está mudado, tudo permanece como deveria ser, segundo a vontade de Deus. Nada foi mudado, porque a palavra de Deus afirma que ai daquele que tirar um tio sequer da minha palavra, que mudar a minha palavra. E nós vimos que
A Igreja Católica, juntamente com o Comando Mundial, eles já estão dizendo que a Bíblia está ultrapassada. E amados, se nós afirmarmos que a Bíblia está ultrapassada, nós estamos afirmando que Deus já passou. Nós estamos afirmando que Jesus Cristo já passou. Nós estamos afirmando que o Espírito Santo já passou. E nós não precisamos esperar a promessa que foi feita para nós. Quando Jesus Cristo, Ele prometeu que nós receberíamos o Espírito Santo. E Ele prometeu que eis que vou para o Pai e vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então não tem como nós entendermos e nós aceitarmos a palavra desses homens endemoniados que estão dizendo que a Bíblia Sagrada está ultrapassada. Se você pegar o livro de Gênesis, começar a ler o livro de Gênesis, procurar entender o livro de Gênesis, você vai ver a atuação do Espírito Santo de Deus. E se você pegar toda a Bíblia, você vai poder ver a atuação do Espírito Santo de Deus. E se você pegar os dias atuais, aqueles que têm um compromisso realmente com Deus, você vai perceber a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, como nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada está ultrapassada? Não tem base. Eles não têm base. Eles não sabem onde tiraram esta fala. Mas isto é o inimigo das nossas almas, que quer infligir-nos, que quer nos atingir, que quer nos desanimar, que quer nos levar então a largar tudo e ficarmos quietos fazendo a vontade dele. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que aqueles homens, os sumos sacerdotes, eles estavam com o intento de calar os discípulos, porque eles estavam fazendo milagres como Jesus também fez. Porque ainda eles não haviam curado, ainda eles não tinham usado o Espírito Santo para curar daquela forma. E aconteceu então com Pedro e João, quando estavam indo ao templo para orar, eles então realizou aquele prodígio, aquele milagre. Aconteceu que os homens então ficaram oriçados, ficaram preocupados, falaram: nós acabamos com Jesus Cristo, nós matamos Jesus Cristo, e agora os seus discípulos começam então a fazer o milagre, a continuar o seu trabalho nessa terra. O que nós vamos fazer para poder calá-los? E eles então estavam com o intento de, quando prendesse Pedro e João, quando eles interrogassem Pedro e João, eles calariam Pedro e João. Mas a palavra de Deus, ela mostra que Pedro, ele foi colocado, aleluia, como ali o primeiro pastor. Ele foi levantado como o primeiro pastor quando Jesus Cristo, ele chamou Pedro e disse para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus perguntou de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Uma vez mais forte. Pedro então entendeu que Jesus estava querendo algo dele. E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então novamente disse para Pedro, perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro então baixou-se a cabeça e, meio temeroso, ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus então disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro estava recebendo a autoridade de Jesus Cristo para apacentar as suas ovelhas, para apacentar aqueles que estavam ali já no caminho, que já eram pessoas que já conheciam a vontade de Deus, o ministério, o Evangelho de Jesus, e estavam ali. Então Jesus precisava levantar alguém para ficar no lugar dele aqui nessa terra, para então administrar sobre a vida daquela comunidade, daquele povo.
E então Jesus deixou Pedro, levantou, escolheu Pedro, capacitou, e o Espírito Santo deu ousadia para ele, para que ele pudesse estar ali, conduzindo aquele povo. E no discurso de Pedro, quando Pedro estava fazendo o seu discurso, muitos que ouviram a palavra, muitos que ouviram o seu discurso, no número de quase 5.000 pessoas, 5.000 homens, na verdade, porque naquela época não se contava mulheres e crianças. Então, quase 5.000 homens renderam ao Evangelho, renderam à verdade, acreditaram que eles estavam cheios do Espírito Santo e que eles queriam também experimentar essa porção sobre a vida deles, e eles foram cheios do Espírito Santo também. E então, aqueles homens, percebendo que não poderiam calar Pedro e João, percebendo que Pedro e João tinham um Espírito excelente sobre a vida deles, que não calaria por ameaça alguma, eles então colocaram essa norma para eles, mas liberaram com medo de que algo acontecesse, porque havia um povo, havia uma comunidade que estava naquele local, para poder então olhar e ver qual seria o procedimento daqueles homens, os sumos sacerdotes, os escribas, os mestres. E eles então, temerosos, eles entraram em acordo entre si. Eles disseram: nós não temos como fazer nada com estes dois homens, porque eles realizaram esse prodígio, este milagre, e aqui tem o próprio homem que foi curado, e a comunidade que viu este homem durante todo o tempo em que ele pedia esmola à porta do templo. Então nós não temos como fazer nada, porque esse povo está aí, eles podem se alvoroçar contra nós. Então eles perceberam que eles não tinham como calar o povo de Deus. E amados, nessa noite é interessante você entender que você, quando aceitou a Jesus, você, quando encontrou a palavra da verdade, que você, quando levantou a sua mão e rendeu-se aos pés de Jesus, o Espírito Santo de Deus foi colocado na sua vida, para que você pudesse continuar esta obra, pela qual os nossos irmãos Pedro e João e os outros discípulos já passaram, já cumpriram e estão aguardando a promessa que está posta à mesa. E nós somos a geração que pode ver o cumprimento dessa promessa. Todos os grandes heróis da Bíblia, eles aguardam essa promessa assim como nós, porque a todos eles foi dada a promessa da volta de Cristo. A todos eles foi anunciado que haveria um dia em que Cristo Jesus voltaria nas nuvens para buscar a sua noiva, a sua escolhida, a sua igreja, o povo pela qual deu ouvido à palavra da verdade, aos ensinamentos de Jesus Cristo e de todos os discípulos que esteve com ele e que continuaram todos com a mesma verdade quanto nós estamos aqui. Então é importante nós entendermos que nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, e nós temos que ser pregadores da palavra do Senhor, nós temos que ser alguém que anuncia o Evangelho da verdade, alguém que testemunha que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos,
apareceu para os seus discípulos, ascendeu-se aos céus, deixou uma promessa para nós, que seria a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo Consolador, que iria nos consolar, nos confortar, nos encher, aleluia, de autoridade, de ousadia, para podermos pregar a palavra da verdade, para podermos pregar a palavra que realmente leva à vida eterna, para podermos anunciar tudo quanto nós cantamos nesta noite, quando nós dissemos: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A vida eterna só se encontra em Jesus Cristo. E nós estamos aqui preparando a nossa vida, nós estamos aqui buscando lapidar-se de tudo aquilo que não nos leva a lugar algum, a não ser a perdição. Nós estamos procurando a santificação, procurando ter paz uns com os outros, porque a palavra de Deus, ela afirma desse jeito, ela mostra desse jeito, que nós devemos procurar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Talvez o seu parente, ele está ali preso, e você quer que ele venha ouvir a palavra do Senhor, e às vezes você não convida para ele participar com você de um culto, de uma reunião, de um momento de oração. Nós temos que estar anunciando a palavra do Senhor, porque muito em breve, assim como Jesus, ele falou para os discípulos, quando ele estava ali em Atos capítulo 1, ele disse para os discípulos que eles receberiam, a porção do Espírito Santo, e não muitos dias depois aconteceu que eles receberam. Assim também nós estamos vivendo em uma época que nós precisamos estarmos vigilantes. Muitos querem nos calar, muitas pessoas pela qual nós encontramos pelo caminho, no nosso trabalho, na escola, na rua, aqueles que dizem ser nossos amigos, que na verdade são colegas, eles costumam nos discriminar, porque somos cristãos, porque somos evangélicos, conhecemos a palavra. Eles querem nos amedrontar, eles querem lançar palavras sobre nós, que venham nos desanimar a estar segurando nas mãos de Cristo. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele continua sobre a sua vida, para te fortalecer, para te impulsionar, para te dar ousadia, assim como aconteceu com Pedro e João, e que você também, estando na presença do Senhor, você estando procurando fazer a vontade de Deus, você tem autoridade para poder pregar a palavra e muitas pessoas aceitarem a Cristo. Você tem autoridade para poder expulsar demônios, para curar enfermos e para libertar pessoas. Essa autoridade, ela foi nos dada quando Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer já está condenado. Nós ouvimos uma palavra muito boa no domingo passado, através do Apocalipse, um livro que eu gosto muito, e eu estou recorrendo essa palavra até hoje. Os irmãos terem uma ideia, porque é algo que é impactante para nós. Sabemos que a nossa caminhada, a nossa luta, ela não é em vão. Nós temos algum lugar para chegar, e Jesus Cristo, ele foi preparar lugar. Jesus Cristo ascendeu-se ao céu, ele foi preparar uma cidade para nós, e essa cidade, ela está preparada para aqueles que derem ouvidos à voz do Senhor, aqueles que procurarem seguir os mandamentos, as ordens e os ensinamentos de
Cristo, aqueles que procurarem fazer a vontade de Deus. Isto nós temos a certeza de que há uma morada nos esperando, há uma cidade, porque não tinha nenhuma necessidade de Deus colocar o ser humano na terra se Ele não tem propósito sobre a vida da humanidade. Então, se você que está aqui nesta noite, você pensa que quando o seu corpo físico vier à sepultura, quando tirar de você o fôlego de vida, quando você fechar os seus olhos e parar de respirar o oxigênio que é nos dado, se você pensa que tudo acabou, na verdade tudo está começando. E nós estamos no ano do recomeço. E é importante você entender que o Espírito Santo de Deus foi mandado sobre a sua vida, foi derramado sobre a vida da igreja, para que nós possamos pregar a palavra com ousadia, para que nós possamos anunciar a palavra, que os maiorais, eles podem querer calar o povo de Deus, mas eles não vão conseguir, porque tentaram todo esse tempo passado. Eles têm tentado calar a igreja de Deus, calar o povo de Deus, terminar com o povo de Deus nessa terra, mas não conseguiram, porque Deus, Ele tem estado ao nosso lado, Ele tem nos dado a vitória, Ele tem nos levado, aleluia, a permanecermos firmes na rocha chamada Jesus. E Jesus, Ele veio, e Ele foi, e Ele vai voltar. Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou o Espírito Santo para nós podermos então estarmos com ousadia, com coragem, com força, para podermos anunciar a palavra do Senhor. Então entenda que Deus, Ele tem estado preocupado conosco, com a sua igreja, com a sua noiva. Jesus Cristo vai vir para buscar a noiva ataviada, a noiva preparada, a noiva que está aguardando a chegada do noivo. Então, permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça firme e fiel, porque nós precisamos estarmos adornados para receber esse noivo. Nós precisamos estar continuando a pregar a palavra, a pregar o Evangelho da verdade, a anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a anunciar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a anunciar que Jesus Cristo, Ele apareceu para uma grande multidão nessa terra durante 40 dias, e a anunciar que Jesus Cristo subiu aos céus novamente, porque a palavra de Deus, ela afirma, através dos seus próprios discípulos, quando eles estavam vendo ali a ascensão de Jesus, aqueles homens atônitos olhando para Jesus Cristo subindo, eles disseram: varões galileus, por que estão atônitos olhando este acontecimento? Saiba que este mesmo Jesus, a qual vocês estão vendo subir, Ele voltará para buscar a sua igreja, Ele voltará para buscar o seu povo. E você é a igreja de Deus, você é o povo de Deus. Então venha estar permanecendo fiel a cada dia, porque muito em breve, não precisa pensar que você vai fazer um pedido a Deus para não enviar Jesus Cristo neste momento, porque você precisa terminar a sua casa, você precisa formar na faculdade, você precisa conseguir aquele emprego que você está esperando, você precisa comprar o seu carro, você precisa casar. Não. No momento em que Deus, Ele observar que é o momento que Ele precisa enviar o seu Filho Jesus Cristo, neste momento, as portas dos céus vão se abrir e você vai poder contemplar Jesus Cristo rodeado com os seus anjos nas nuvens, chamando o seu nome. Isso é que é o mais importante. Por isso que precisamos permanecer firmes e cheios do Espírito Santo de
se não for assim, nós não veremos a Deus, nós não entraremos na cidade santa, nós não vamos alcançar a promessa de salvação e de vida eterna. Mas, para aqueles que não querem dar ouvido à palavra, para aqueles que querem permanecer preocupados com as coisas deste mundo, a Bíblia fala que nós não somos do mundo e nem pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos em terras estranhas. Nós estamos aqui apenas para cumprir uma missão de anunciar a palavra do Senhor, porque o nosso lugar é lá nas mansões celestiais, é na cidade santa. Então nós precisamos estarmos preparados, porque se nós não estivermos preparados quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, infelizmente nós vamos acabar do outro lado. Do outro lado é terrível. Se você imaginar que você tem duas opções: ou você permaneça firme e siga para a cidade santa, para uma vida eterna, onde há gozo, há alegria, só há coisas boas, ou você abandona tudo, deixa tudo de lado e vai queimar juntamente com o diabo e seus anjos no fogo eterno, um lugar de tormento, um lugar de dor, um lugar que não tem como nós explicarmos. Então você precisa entender que permanecer firme com o Senhor é o melhor. A palavra de Deus, com isso nós podemos tirar algumas conclusões dessa palavra, da manifestação do Espírito Santo de Deus. Deus preocupa com a humanidade e tem o objetivo em salvá-la. O objetivo de Deus. Deus se preocupa com você, comigo. João, capítulo 3, versículo 16. Ela fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma promessa para todo aquele que crê, para todo aquele que permanecer. E o segundo ponto: não existe salvação fora de Jesus. Atos capítulo 12. Não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro homem, a não ser em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a porta da salvação, Ele é o noivo que vai buscar a sua igreja, que vai buscar a sua noiva para estar ali, reinando sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, na cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus já está preparada. E o terceiro ponto é que precisamos permanecer fiéis. Então, irmãos, ouça bem a palavra do Senhor, procure praticar a palavra do Senhor, procure permanecer fiel, porque Pedro e João, após ter recebido ao Espírito Santo, após ter realizado este evento maravilhoso da cura daquele coxo, após eles poderem entender que Deus tinha preparado para eles aquele momento e que eles eram autoridades naquele momento através do Evangelho, eles então puderam permanecer firmes. Que permanecemos firmes na presença do Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor venha falar ao nosso coração a cada momento mais, que nós possamos estar vivendo a palavra do Senhor, porque
nós temos recebido o alimento poderoso aqui neste lugar. Amém? E eu quero dizer que o pastor Edgar, ele está cumprindo uma agenda numa igreja, Assembleia de Deus. Ele foi convidado a pregar, por isso não está aqui. Amém? Então, fica aí